Provavelmente algum livro de história já te enganou com este quadro aqui. E eu nem tô falando que este livro te enganou por maldade, simplesmente as pessoas elas caem no senso comum, olham um monte de gente lutando ali numa barricada, olha a bandeira da França, pensa: Revolução Francesa. Mas, gente, a Revolução Francesa não foi a única insurgência, a única revolta, a única revolução popular que aconteceu na França entre o século XVIII e o século XIX. A gente teve muito mais história nesse meio, só que muitas vezes a gente cai, como eu já falei, no senso comum. Isso acontece quando a gente está falando de história e história da arte, muitas vezes as pessoas elas acham, por exemplo, que aquelas máscaras da peste negra, aquelas pinturas que mostram aqueles médicos com aquela máscara de corvo e tal, são da Idade Média, sendo que aquelas pinturas são do século XVII, quando aquelas máscaras foram inventadas. Só que a gente associa a peste negra à Idade Média e esquece que ela aconteceu durante vários outros séculos ali na Europa. Ou então quando eu estou pensando em pré-história, quando eu penso na arte rupestre, as pessoas acham que aqueles rabisquinhos, aqueles símbolos mais simplificados da arte rupestre são muito mais velhos do que aquelas pinturas naturalistas. Sendo que ao contrário, as pinturas naturalistas elas são muito mais antigas, porque elas ofereciam muito mais informação para as pessoas entenderem aquilo do que aqueles rabisquinhos. Aqueles rabisquinhos estavam muito mais próximos da escrita, então são muito mais recentes, muito mais novos. A gente comete esses equívocos por generalizar contextos históricos e por não prestar atenção em alguns detalhes. Mas chega de conversa, vamos lá para Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. A pintura Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix, ela faz referência direta à Revolução de 1830, ou aos Três Gloriosos, falando dos 3 dias onde a população de Paris, a população francesa, amontoou ali em barricadas e começou a enfrentar as tropas de Carlos X. Vamos lá, o contexto histórico. Carlos X, em 1827, quando ele assume o poder, ele começa a prometer para a população uma participação mais popular no seu governo e liberal. Só que ele não cumpre essa promessa. A partir de 1827, a gente começa a ver um enrijecimento do governo, da posição do monarca. Isso vai acarretando uma série de crises internas dentro do governo francês que vão levando a população à fome, ao desemprego, a uma decadência econômica. Até que em 1830, com tantas revoltas surgindo ali em Paris, o rei acaba dissolvendo o Congresso e ele clama por novas eleições, acreditando que ele iria construir um parlamento que ficasse do lado dele. Ele acreditava que clamando pelo poder popular, o povo ia apoiá-lo. Mas aconteceu o contrário, a oposição acabou ganhando muito mais força. Aí o governo ficou revoltado e organizou um golpe de Estado. Em 25 de julho de 1830, o governo publica 3 ordens reais. A primeira delas limita a liberdade de expressão, acaba com a liberdade de imprensa. Tudo que ia ser publicado tinha que passar por um órgão censor do governo. A segunda medida dissolvia o Congresso que tinha acabado de ser eleito, impedindo assim que os opositores chegassem à Câmara. E a terceira mudava as leis eleitorais. O governo de Carlos X acreditava que, fazendo essas alterações dentro da legislação eleitoral, eles conseguiriam dar mais poder aos apoiadores do governo, às pessoas mais ricas. Logo, essas pessoas mais ricas, elas apoiariam o governo de Carlos X e ele conseguiria se manter ali no poder pelo povo. E o governo ele ainda pensou em fazer todo esse movimento bem no meio do verão parisiense, onde a cidade ficava mais esvaziada. Mas mesmo com a cidade mais vazia, no dia seguinte, no dia 26, os jornalistas já se reuniram e montaram um grupo e criaram um movimento contra essas leis de censura que o governo estava querendo impor. A resposta foi imediata, com o protesto dos 44 jornalistas de 26 de julho. O regime legal foi interrompido e o da força foi iniciado. Na situação que fomos colocados, a obediência deixa de ser um dever. Hoje, portanto, os ministros criminais se tornaram os criminosos. Estamos isentos de obedecê-los. Vamos publicar nossas folhas sem solicitar a autorização que nos é imposta. Mas não ficou só numa nota de repúdio, não. No dia 27, as pessoas começaram a se juntar nas ruas de Paris, montar barricadas nas ruas para enfrentar as tropas reais. Ou seja, o povo se colocou na rua, começou a lutar em uma verdadeira batalha campal contra este governo autoritário, se colocando contra essas medidas autoritárias. Quem não ia para a rua, para quem não ia lá nas barricadas, jogava coisa das suas casas, mesas, cadeiras, para as pessoas montarem essas barricadas na rua para conseguir
conseguir enfrentar as tropas reais. E até mesmo as pessoas de suas janelas atiravam pedras e qualquer objeto que pudesse atacar essas tropas do governo. As batalhas nas barricadas acabaram se tornando uma insurreição revolucionária. A luta campal das pessoas, do povo, contra o governo durou durante 3 dias e foi conhecida aí como os 3 Dias Gloriosos, ou a Revolução de 1830, e ela acabou com a renúncia de Carlos X. Carlos X, inclusive, fugiu de Paris depois desse evento todo. Eugène Delacroix, o pintor de A Liberdade Guiando o Povo, ele não lutou diretamente ali nas barricadas, mas depois até ele mesmo falou, né? O meu trabalho ali era intelectual. Se eu não lutei nas barricadas, eu vou pintar pelas barricadas, pela memória do povo francês. É extremamente importante a gente pensar que todas essas revoltas populares que aconteceram ali na França no século XVIII e XIX, elas tinham um apoio intelectual muito forte. A gente tinha um movimento de imprensa e de filósofos e pessoas propagando ideias por Paris que incentivavam essas pessoas à luta. E o Eugène Delacroix, ele fazia parte desse grupo de intelectuais que estavam lutando ali pela liberdade do povo, pelo poder na mão do povo. Então a Liberdade Guiando o Povo é uma grande ode a esse acontecimento, a essa luta popular, essa insurgência popular contra um governo que estava se tornando cada vez mais autoritário e rígido. Ali no centro do quadro, a gente já tem aquela própria figura alegórica da liberdade. Ela vem ali caminhando entre os homens, ela vem com um seio à mostra e ela não tem aquela cara, apesar dela ser inspirada, né, na deusa grega da liberdade, ela não tem aquela cara helenística, branca, delicada. Pelo contrário, a pele dela é mais escura, ela tem uma aparência mais musculosa, mostrando ali que ela está muito relacionada à mulher popular, à mulher que tem que trabalhar. O Delacroix, ele não quis fazer um retrato de uma mulher que fosse muito delicada, mas ele quis mostrar uma mulher que é do povão, que ela trabalha, que ela bota a mão na massa. Ela tem umas características brutais ali no meio. Ela tá ali no campo de batalha e ela tá descalça ali no campo de batalha, pisando naquela barricada, pisando sobre os corpos dos seus adversários. Eu tenho ali a sobreposição, então, dessa imagem clássica da deusa com a imagem realista da mulher trabalhadora. E ela tá ali usando, né, o chapeuzinho, o barrete frígio, que está muito relacionado a essas ideias da república, esses ideais republicanos. Uma mão ela carrega ali, inclusive, um fuzil, ela carrega ali uma baioneta, e na outra mão ela carrega uma bandeira, e a bandeira da França, que não era utilizada na França naquele momento. Por quê? Porque a casa do Carlos X tinha sua bandeira própria. Então eles não utilizavam essa bandeira tradicional da Revolução Francesa, que é muito atrelada à Revolução Francesa, mas o Delacroix, ele coloca aquela bandeira ali diretamente para relacionar com essa ideia de uma república francesa. E aliás, se você observa todas as cores do quadro, o quadro todo ele tende a essas 3 cores, ao vermelho, o azul e ao branco. Isso daí vai aparecer nas cores das roupas de alguns personagens, até mesmo se você observa ali a padronagem das cores do céu e até mesmo ali dos personagens que estão mortos ali no chão. O quadro ele tem uma composição piramidal e o centro dessa pirâmide é a liberdade. Isso daí quer passar uma mensagem de quê? De que todo esse movimento revolucionário de 1830, ele não tinha um líder específico, mas ele estava diretamente associado a uma ideia, a essa ideia de liberdade e a toda a comunidade parisiense querendo lutar por essa liberdade, porque ali em torno dessa figura alegórica eu tenho uma figura que representa os burgueses, que aliás é um autorretrato do Eugène Delacroix, ali de cartolinha e tal. Do lado dele eu tenho uma pessoa que representa o proletariado, os trabalhadores de Paris, ele tem uma roupa um pouco mais maltrapilha, e eu tenho ali ainda uma figura de um jovem que representa os estudantes. Inclusive esse jovem estudante depois vai inspirar o Victor Hugo a criar um personagem dentro do romance Os Miseráveis. Ali embaixo dessas pessoas que lutam, a gente consegue ver os cadáveres dessas tropas francesas derrotadas. Tem até ali algumas pessoas despidas porque tiveram suas roupas saqueadas. E lá ao fundo, entre a fumaça, eu consigo ver as torres da Catedral de Notre Dame, que faz referência, inclusive, à cena que o Delacroix via da sua casa quando ele olhava as lutas das barricadas. Ele conseguia ver ali as pessoas lutando e lá ao fundo as torres de Notre Dame. Alexandre Dumas, inclusive, escreveu sobre isso. Quando Delacroix viu a bandeira de 3 cores sobrevoar Notre Dame, quando reconheceu o fanático do Império, o estandarte do Império, ele não aguentou mais. O entusiasmo tomou conta do lugar do medo, e ele glorificou este povo, que a princípio o havia assustado.
Este quadro, gente, ele foi exposto no ano seguinte, ele foi pintado em 1830 e ele já foi exibido em 1831 no Salão de Paris com o nome de Cena das Barricadas, fazendo referência direta a essas barricadas ali durante a Revolução de 1830. E ele causou uma repercussão mega negativa. Por quê? Porque o quadro, ele representa quase que uma pintura histórica, só que ele deixa de lado toda aquela glória da pintura histórica, de colocar ali os líderes como heróis, de colocar toda uma ideia de pedestal para representar os personagens, sempre de maneira muito limpa. Pelo contrário, o Delacroix, ele foi em direção de uma cena, ele foi em busca de uma cena que representasse toda a virilidade, toda a luta revolucionária dessas pessoas, só que de uma maneira mais viva. Então ele mostra ali a sujeira, ele mostra ali como foi essa questão da barricada, ele mostra detalhes mórbidos, como por exemplo as pessoas mortas e as pessoas que tinham morrido e haviam sido saqueados por essas pessoas revoltosas, porque essas pessoas revoltosas muitas vezes não tinham nem roupa em casa, não tinham o que comer em casa, então às vezes saquear aqueles mortos nas ruas era o jeito de depois de conseguir algum tipo de sustento na sua própria vida. E o Delacroix, ele mostra tudo isso ali e coloca ainda essa figura da liberdade com esses seios à mostra que na época também causou um impacto aí na sociedade. Luís Felipe I foi o rei que assumiu no lugar do Carlos X e ele comprou esse quadro, A Liberdade Guiando o Povo, mas esse quadro ele era visto como perigoso demais. Afinal, ele falava de uma revolta popular contra um rei. Então o Felipe, ele comprou este quadro, mas ele acabou guardando esse quadro bem escondidinho, ele não deixava à mostra do grande público para evitar que esse quadro funcionasse como uma bandeira revolucionária ou como uma bandeira do poder do povo. Ele tinha medo porque a este quadro estava muito associada a ideia de que o governo tem que temer o seu povo e não o contrário. E bem, A Liberdade Guiando o Povo é uma das pinturas mais populares do mundo, como eu já tinha falado lá no começo do vídeo. Ela já apareceu na nota de 100 francos, ela já representou a Marianne, né, essa República Francesa, diversas vezes. Muitas pessoas associam a imagem da Liberdade Guiando o Povo à imagem da Estátua da Liberdade, que foi um presente da França para os Estados Unidos. A publicidade já utilizou esse quadro de diversas maneiras possíveis e se você gosta de música pop já deve ter reparado que ela aparece também na capa do álbum do Coldplay, o Viva la Vida, que pega aí a ideia da liberdade guiando o povo e junta com uma outra ideia relacionada a Frida Kahlo, já que a Frida Kahlo tinha um quadro aí chamado Viva la Vida, por isso tem essa junção aí na capa do Coldplay. Em outras revoltas, através dos séculos, a gente vê essa ideia da liberdade guiando o povo aparecendo diversas vezes, sejam em manifestações estudantis ou até mais recentemente, quando a gente pensa na luta da Palestina. A gente tem ali diversas referências históricas, diversas rimas com imagens feitas através do fotojornalismo. E, gente, olhando para o Brasil, é só pensar na efígie do real. A efígie do real, ela faz aí menção até a própria ideia da liberdade guiando o povo ali com o seu barrete frígio. Enfim, A Liberdade Guiando o Povo é um quadro que está diretamente relacionado aos anseios, às lutas populares. É um quadro que tem muito a dizer pra gente hoje em dia. E toda essa ideia da Revolução de 1830 também poderia nos ensinar algo aí sobre como a gente deve encarar o governo, sobre como a gente deveria pensar sobre os nossos governantes. Enfim, espero que vocês tenham gostado da história. Obviamente, gente, gostaria de lembrar que o meu papel aqui é mais falar sobre a arte. Então, todo aquele papo histórico que eu tive com vocês foi simplesmente um resumo desse contexto histórico no qual o quadro foi pintado. Para saber mais, é sempre importante ler uns livrinhos aí, aprender um pouquinho mais de história, se aprofundar nos assuntos, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem bem.